Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, o mais discutido e o maior médium deste século. Olá, amigos da Paranormal Ataque e do Paranoia Sociedade Anônima. Estamos aqui para falar de um homem que, com certeza, mesmo após um bom tempo de sua morte, ele ainda é muito lembrado. O simples fato da menção do seu nome causa admiração e polêmica. Estamos falando do médium espírita Francisco Cândido Xavier, mais conhecido no mundo todo como Chico Xavier. E a Paranormal Ataque vai tentar resumir aqui um pouco da incrível história desse homem, que por mais de uma vez parou o Brasil. Chico Xavier, ele nasceu na cidade de Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910, e fez a passagem em Uberaba, 30 de junho de 2002. Ele escreveu e publicou 450 livros e vendeu 50 milhões de exemplares, mas sempre afirmou que não foi autor de nenhum deles, e que todos foram ditados para ele por espíritos que precisavam passar uma mensagem para o outro lado. É importante dizer que o lucro desses livros não ficou com ele, e foi tudo doado para as mais diversas instituições de caridade. Além dos livros, que por si só são um montante absurdo, ele ainda teve tempo de psicografar mais de 10 mil cartas, as quais ele nunca aceitou um único centavo. Ele nasceu pobre e morreu pobre, mesmo tendo passado uma fortuna considerável em suas mãos. Nunca ficou com nada, que rendesse a sua mediunidade. E ele trabalhou em várias profissões até se aposentar e viver de uma modesta pensão. O Chico Xavier nunca se casou ou sequer teve uma namorada em sua vida. Ele foi celibatário até a sua morte, dedicando toda a sua vida à doutrina espírita. O motivo do ato tão drástico foi por ele descrito dessa forma. Abre aspas. Não me casei para não misturar mediunidade com casamento, e acredito que Deus e os espíritos me privaram de um amor pessoal para que eu pudesse viver um amor universal, e afirmo que não foi fácil. Fecha aspas. Chico Xavier ficou realmente conhecido pelas suas impressionantes cartas psicografadas que continham informações precisas e muitas vezes sigilosas, que somente o destinatário poderia confirmar que eram verídicas essas informações. Mas dentre tantas cartas que o Chico escreveu, algumas merecem ser comentadas aqui. E agora nós vamos a elas. A carta do menino Rangel é a primeira, né? Rangel era um menino de apenas 3 anos de idade. Quando, brincando com sua bicicleta, ele perdeu o controle, caiu, bateu a cabeça e infelizmente ele veio a óbito devido ao traumatismo. Os seus pais, eles se chamavam Agnaldo e Célia e procuraram Chico exatamente 1 ano após o falecimento da criança. Era para eles, com toda a razão, doloroso demais para aceitar a perda. E assim que eles chegaram na casa do Chico, eles recebeu a mensagem do menino para passar o casal que dizia que estava aguardando ali na sala de estar, né? E o que dizia na carta era isso: querido papai Aguinaldo, querida mamãe Célia, com vovó Lia, sou eu, o Tetel. Estou com o meu avô Lico e com a minha tia Gilda. Vovô me auxilia a escrever porque estou aprendendo. Estou vendo a tia ler. E estou vivo e vou crescer. Estou aprendendo a escrever só para dizer ao seu carinho e ao carinho da mamãe. Célia, que não morri. Vou aprender muitas coisas e muitas lições para saber escrever melhor. Mas já estou mais adiantado que a Mariana e creio que o Aguinaldinho ficará satisfeito. Papai, mamãe, vó Lia e tia e Léo não posso escrever mais, porque fiquei cansado de fazer letras. Mas quando eu puder,
voltarei. Estou com muitas saudades. Agora, analisando a carta, nos baseando pelas informações que a família afirma que são de cunho pessoal e que ninguém fora da família, em hipótese alguma, deixou vazar para as pessoas desconhecidas. O apelido dado pelos pais para o menino, o apelido dado pelo menino para o avô materno, Manuel Diniz, tia Gilda, que o pai do menino pouco lembrava também dela, já que a mesma morreu quando ele tinha apenas 4 anos, o que seria impossível para o menino Rangel saber dela. Tia Lê era uma amiga da família e estava presente no dia da psicografia. Ele se apresentou como seu nome de batismo e nenhum presente, além dos pais do menino, sabia do apelido. A mãe do Rangel se perguntou mentalmente se o menino continuaria do outro lado, se desenvolvendo e aprendendo. A pergunta foi respondida na carta. Aguinaldinho era o irmão de Rangel. Ele não estava presente no dia e ninguém sabia da existência dele no lugar onde a carta foi psicografada. Outra carta, que é a do Arthur Joviano. Ele foi professor, nascido em 1962 e falecido em 1934. Teve grande relevância em Minas Gerais por ter sido autor da primeira reforma do ensino primário do estado de Minas. Arthur ditou dezenas de cartas para Chico que acabaram virando um livro, Sementeira de Luz, com 670 páginas. Outra carta impressionante foi a carta de absolvição. Essa é de longe uma das mais importantes da história desse homem, que é referência no espiritismo brasileiro. Henrique Manuel Gregores estava sendo julgado pelo assassinato de João Batista Franca, durante uma brincadeira com uma arma. Chico Xavier psicografou uma carta onde João Batista Franca era inocentado pelo amigo, que explica que o ocorrido foi uma fatalidade e não houve a intenção de fazer mal por parte de Henrique Manuel. O juiz, após análise da carta e comprovação que a letra era realmente da vítima, aceitou a carta como prova legítima e deu como uma fatalidade o ocorrido e inocentou o réu, graças à carta psicografada por Chico. Mas, como dissemos no começo, são cartas de absolvição, porque Chico, no mesmo ano, recebeu a mensagem por carta de mais um espírito que queria fazer justiça. Dessa vez, Maurício Garcês Henrique ditou uma carta a Chico Xavier, explicando o ocorrido e inocentando José Divino Gomes, onde ele explica na carta que o ocorrido foi um acidente. O mesmo juiz que cuidou do caso do Henrique Manuel usou das mesmas precauções com o caso do José Divino e aceitou a carta como prova. Ambas foram inocentados pelo júri popular. E em 1980, outro réu acusado de assassinato foi salvo por 3 cartas psicografadas, engasguei aqui, do Chico Xavier. José Francisco Marcondes de Deus foi preso, acusado de dar um tiro fatal no pescoço de sua mulher, Cleide Maria Dutra de Deus, ex-Miss Campo Grande. Segundo o que a polícia tinha apurado, o casal tinha discutido durante uma festa e quando voltaram para casa, José Francisco atirou nela, acertando no pescoço e a levando a falecer. Tudo ia contra José Francisco, que alegava até o fim que foi um acidente. E o que realmente aconteceu foi que ele pegou a arma na mesa da cabeceira e, ao colocar na cintura, disparou acidentalmente e acertou sua mulher Cleide. José Francisco conseguiu um habeas corpus e foi imediatamente até Uberaba pedir ajuda de Chico Xavier para entrar em contato com a sua esposa para que ela contasse a verdade. Cleide veio a entrar em contato apenas 47 dias depois do ocorrido e Chico psicografou 3 cartas, onde ela detalhou todo o ocorrido da forma que o marido insistia na justiça. O resultado é que essas cartas de Cleide também foram aceitas e sua letra foi confirmada como sendo de Cleide. Por isso o juiz aceitou a sua acusação
aceitou e a sua acusação foi convertida de crime doloso para culposo, que resultou em 1 ano de prisão que cumpriu em liberdade. A partir do momento que a justiça brasileira aceita uma carta psicografada como prova irrefutável e não uma fraude, ela admite perante a lei e o Estado que Chico Xavier é um médium de verdade, capaz de se comunicar com os mortos e que a vida após a morte existe. Mas Chico Xavier não apenas escrevia livros ou psicografava cartas, ele também aceitou participar de um programa chamado Pinga Fogo, onde ele foi sabatinado pelos repórteres Saulo Gomes, Reale Júnior, L. Alves, Herculano Pires e o intelectual católico João Scatimburgo, e de um pastor evangélico, o qual não conseguimos o nome. O objetivo do programa, ao convidar Chico Xavier, era claro: queriam desmascarar Chico ao vivo no programa, que passou na extinta TV Tupi. O programa passou ao vivo em 28 de julho de 1971 e a audiência foi tamanha que, quando chegou o horário de encerramento, o diretor do programa recebeu a ordem da cúpula da TV Tupi que o programa só ia acabar quando Chico Xavier decidisse encerrar as perguntas. O programa seguinte, que também era ao vivo e de auditório, era o Cassino do Chacrinha, que foi na época considerado o maior estrela do canal, mas o Chacrinha teve que esperar a sua vez de entrar no ar. Aliás, ele nem sabia se entraria naquele dia, pois o país parou para ouvir Chico Xavier. O programa Pinga Fogo durou mais de 4 horas com Chico respondendo a todo tipo de pergunta. Algumas eram claros ataques à sua pessoa, mas ele em nenhum momento se exaltou. Quando o programa Pinga Fogo terminou, Chico saiu de lá com a certeza do dever cumprido, o dever de ter explicado o Espiritismo e ter alcançado os corações de quem precisava de uma palavra de conforto. Mas mesmo fazendo quase 21 anos da morte dele, ainda há muita gente que vê Chico Xavier como uma farsa que funcionou muito bem, porque as pessoas na época eram mais inocentes e crédulas do que as dos dias atuais, ou porque não existia tecnologia dos dias de hoje e por isso não era possível desmascarar o Chico. Pois bem, uma empresa de tecnologia resolveu aproveitar o aniversário de 15 anos da morte dele e resolveu testar uma inteligência artificial desenvolvida por eles para ver se encontravam vícios de linguagem e outros detalhes que especialistas forenses buscam para provar que determinados textos são ou não daqueles que se dizem autores. A IA foi alimentada com livros psicografados de 3 autores que ditavam cartas para o Chico Xavier e livros. Eles eram Emanuel, André Luiz e Humberto de Campos. Esses autores foram escolhidos por serem escritas completamente diferentes e por serem muito produtivos. A IA aprendeu o estilo de escrita de cada um e pôde até imitá-los, criando obras que, por fim, os engenheiros da IA misturaram os textos dos 3 autores e mandaram a IA reproduzir de novo um texto inédito. O resultado foi que a IA não conseguiu. E para que esse tipo de experimento serviu? Bom, ele serviu para provar que cada autor era único na sua produção literária, na forma de escrita, na maneira de pensar e no desenvolvimento do enredo. O resultado é que, segundo uma inteligência artificial, num teste feito por uma empresa que não obteve nenhum tipo de ganho a não ser apenas testar a eficiência de sua inteligência artificial, foi comprovado que Chico Xavier não escreveu seus livros, e sim os psicografou. Terminamos por aqui, vocês amigos da Paranormal Ataque e do Paranoia SA. O que vocês acham? Francisco Xavier é o maior farsante que a história já conheceu? Ou é o homem mais impressionante que a nossa história recente teve a oportunidade de conhecer? Deixa seu comentário
fazer ele bombar, comentar, dar seu like. Prometo escrever a versão das pessoas que dizem provar que Chico Xavier é uma farsa. Então aí você vai poder ser os dois lados da história, só vai depender de você. Tudo bem, gente? Até a próxima. Até agora, de 1932, ano em que foi publicado o primeiro livro mediúnico recebido por nós, de 1932 até agora, meados de 1971, estão publicados 107 livros.